Olá a todos! Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar agora então mais uma aula de Química Farmacêutica e o tema da nossa aula agora vai ser sobre os antihistamínicos, aquelas moléculas que atuam bloqueando a atividade estaminérgica. Lembrando que histamina é um importante neurotransmissor que nós temos, que desenvolve muitas funções do nosso organismo, incluindo a questão da secreção ácida para uma digestão correta e também a questão de processos alérgicos que são mediados por esse neurotransmissor. Então, nessas duas próximas aulas, nós estaremos abordando a questão da estrutura e atividade, então, das moléculas que têm a função de bloquear esta atividade, que, por algum motivo, está tendo uma caracterização fisiopatológica e precisa ser, então, corrigida para isso, certo? Bom, e quais são, então, os objetivos que nós vamos ter agora para esta aula? Espera-se que no final dessa aula, os alunos conheçam as principais características moleculares da histamina, o neurotransmissor, e as suas apresentações estruturais em diferentes condições que possa se encontrar, principalmente na questão de variação do pH, que vai ser muito útil quando a gente estudar principalmente os antihistamínicos que bloqueiam o receptor histamínico 2. Também é objetivo conhecer a estratégia usada para a obtenção de um antihistamínico anti-H1. Lembrando que nós temos três estratégias principais na química farmacêutica, que é a questão da adição de grupos volumosos, a questão da simplificação molecular e também a questão envolvendo alterações de estado eletrônico. Uma dessas é bastante utilizada para obter o efeito que se deseja e outras estratégias também são empregadas, principalmente para modular o efeito. Vamos verificar a questão da limitação das moléculas de primeira geração histamínicas usadas para bloqueio de H1. Isso, quando a gente fala em limitações, entenda-se principalmente a questão da sedação, que é um efeito muito proeminente e que tem uma relação com uma semelhança estrutural com outro neurotransmissor que gera uma reação cruzada, que a gente então vai estar estudando sobre isso. E conhecer, por fim, as estratégias de superação para essas limitações que são utilizadas, que é uma diferenciação justamente desse neurotransmissor. Pois bem, então, os fármacos antihistamínicos são altamente utilizados, altamente empregados hoje em dia para processos, seja na questão da bloqueio de atividade alérgica, como também em alguns casos, hoje se usa menos, principalmente depois do advento dos inibidores da bomba de próton, para a questão de redução de azia, má digestão e também de ulcerações provocadas por excesso de secreção ácida. E a histamina é um neurotransmissor. A origem do seu nome vem da palavra grego istos, que significa tecido, muito em função de estar muito presente em grandes quantidades em regiões alérgicas na pele e por esta razão, então, se associou muito à questão de alterações na pele com a presença desse neurotransmissor inicialmente, que depois foi associado a questões alérgicas. E em 1907, há 113 anos atrás, a histamina foi obtida pela primeira vez em síntese, do qual se conheceu finalmente a sua estrutura molecular. Em 1910, as funções biológicas, além das alergias de pele, também foram descritas, incluindo a questão da secreção ácida. Em 1911, vários estudos foram publicados demonstrando a sua importância em diversos órgãos e sistemas, tornando-se então um neurotransmissor de grande importância para as pesquisas que se realizavam. E a partir de então, fizeram-se grandes estudos com relação a entender principalmente a questão do seu efeito exacerbado, que era muito comum em pessoas com elevada secreção ácida que formava ulcerações e também em pessoas com vários processos alérgicos, não só da pele. Um dos estudos que foram feitos no ano de 1927 foi a questão da biossíntese, da origem da histamina, que tem vários precursores e formam vários derivados, alguns inativos. Mas a configuração principal molecular da histamina,
que é a responsável pelos principais efeitos atribuídos a ela, sendo elas esses efeitos fisiológicos, mas quando existe um desvio se tornam fisiopatológicos e precisam ser corrigidos com o uso de algumas moléculas semelhantes a ela. Então entende-se também, né, que a histamina é a molécula guia de vários medicamentos que têm a função de bloquear a sua atividade. E também foi descoberto a existência de diferentes tipos de receptores associados à ação da histamina. Num total, no momento, né, que são estudados mais amplamente, 3 tipos, sendo o H1, o H2 e o H3, que diferem basicamente por estruturas e tamanhos existentes e também localização. Por exemplo, o receptor H1 é um receptor acoplado à proteína G, que atua como segundo mensageiro. Trata-se de uma estrutura que contém proteínas com 487 aminoácidos, localizado na musculatura lisa brônquica, no intestino, no útero, e tem como principais ações a broncoconstrição e também a formação de edema, né, locais edemaciados. E é o que está mais associado à questão de processos alérgicos, seja respiratórios, de pele, entre outros. Temos também o receptor H2, que também atende às ações da histamina, também se conecta à molécula da histamina, porém tem como segundo mensageiro adenilciclase, adenilato ciclase, e um receptor menor, né, se a gente comparar em termos de constituintes, né, e a sua localização está mais presente no estômago, onde promove estimulação de células parietais, que aumenta a produção de secreção ácida para a digestão, principalmente para a conversão do pepsinogênio em pepsina, que vai fazer a digestão de proteínas. E o H3, né, tem aí vários estudos a respeito, né, mas ainda não se tem consistentemente, né, as suas ações bem claras, sendo ainda muito hipotética, né, o que a gente ainda tem de informações em pleno 2020. Hoje, então, nós vamos estudar mais, né, a questão do H1 e as ações sobre processos alérgicos, principalmente. E na próxima aula nós vamos ver, né, as demais ações atribuídas, né, à ação desses receptores. E perceber que existem estratégias químicas diferentes para esse bloqueio, que é até interessante, que evita as reações cruzadas. Porque quando eu tenho um antagonista de H1, que bloqueia a atividade estaminérgica em H1, eu não tenho influência sobre H2. Isso poupa, né, o organismo de alguns efeitos adversos. Aqui, então, nós temos, né, a molécula da histamina, que é constituída, né, por um anel heterocíclico, com a presença, né, de 2 nitrogênios, configurando a função amina neste anel, que são responsáveis pelas aquelas ligações que a gente chama de ligações adicionais. Temos também uma cadeia aberta, do qual é constituída por carbonos, né, numa função basicamente, né, de hidrocarbonetos, e uma extremidade contendo também um grupo funcional amina, que é onde acontece a ligação farmacofórica, e é então, né, o conhecido grupo farmacofórico desta molécula. Quando eu tenho, então, todas essas ligações acontecendo, eu tenho, né, a transferência eletrônica suficiente para estimular, seja adenilciclato, seja a proteína G, que são símbolos mensageiros, que geram uma sequência de reações que vão dar origem, então, né, às respostas intracelulares que vão culminar, né, no objetivo do qual a molécula se propõe de ação no próprio organismo. Daí, então, existe, né, algumas alterações que a gente pode perceber na questão envolvendo, né, a histamina, principalmente quando ela está em solução aquosa. Uma delas é a questão da tautomeria, que é a questão da protonação diferente que pode acontecer principalmente do hidrogênio no anel heterocíclico. E isso pode levar a respostas diferenciadas ou até mesmo uma inativação parcial desta molécula,
dependendo, né, aqui no caso, do pH do meio. Então esta é uma, né, das alterações possíveis que pode acontecer na mesma molécula, né, a coexistência, que a gente já viu, né, em algumas aulas. Temos também a influência do pH do meio. Então a histamina, ela tem, né, formas distintas ativas no pH fisiológico. Então, quanto o pH varia, também nós temos variações de protonações acontecendo, e essas variações de protonação acontecendo envolvem algumas mudanças, inclusive, na propriedade fisicoquímica das moléculas. Então, quando eu tenho, por exemplo, né, uma protonação acontecendo única e exclusivamente no grupo farmacofórico, né, você tem um pKa por volta de 9,4 e todo um comportamento acontecendo. E isso corresponde à grande maioria das formas que nós encontramos a histamina no nosso organismo. Uma pequena variação que pode existir corresponde à protonação também do nitrogênio do anel heterocíclico, do qual o pH pode sofrer uma variação, apesar de ser a mesma molécula, mas é muito raro de acontecer. É um tipo de isomeria, né, que acaba acontecendo, né, uma isomeria de ordem protônica, que interfere muito pouco, mas é existente, né? E a forma neutra, né, acaba tendo uma quantidade muito pequena, né? E a forma, geralmente, que acaba penetrando nas membranas, tendo alguma ação intracelular mais rara que pode acontecer. Mas o fato é que a grande maioria que nós temos, né, se encontra nesta conformação, com pH elevado, sofre pouca alteração das variações de pH que nós temos no nosso organismo, e estão, né, dispostas para fazer as reações que são necessárias para se ter atividade. Então aqui, né, só exemplificando novamente, né, as formas que se pode ter, né, a de um monocátion, com a presença apenas, né, de uma parte carregada. A questão, né, da protonação que pode acontecer no anel heterocíclico, que não é algo tão essencial e fundamental, e, né, o anel imidazólico, que é esse anel aqui, né, que é o heterocíclico que a gente fala, né, ele é o local onde acontecem as principais modificações, só recordando, né, que, né, quando se tem grupo farmacofórico, né, a gente não pode mexer no grupo farmacofórico. Então, obviamente, né, esses grupos aqui, né, são os que sofrem modificações para se ter, né, o efeito que se deseja, que no caso é um bloqueio da atividade estaminérgica, porque a histamina em excesso ou vai promover muita secreção ácida e úlceras, ou processos agradáveis, como são os processos alérgicos. E além do mais, existem duas formas existentes estruturais ainda, que são as formas cis e trans, né, o Gaut, como aparece em alguns livros também, né, para se referir a cis, do qual também a forma como vai se encontrar na sua disposição eletrônica e posicionamento do grupo farmacofórico em relação ao anel imidazólico, o anel heterocíclico, que determinará, né, inclusive, a sua forma. Quando o grupo farmacofórico, aqui assinalado, se encontra no plano oposto do anel imidazólico, ou, né, o anel heterocíclico, eu tenho a forma trans. E quando, né, esta forma está presente, eu tenho as formas que são preferidas para ação no receptor H1 e também no receptor H2. Quando eu tenho no mesmo plano, né, o grupo farmacofórico e o anel imidazólico, quando estão no mesmo plano, eu tenho a forma Gaut, também conhecida como cis, e esta forma é que é a preferencial para H3. Então, uma grande parte das formas ativas nos principais processos biológicos conhecidos, nós temos a forma presente, então, trans. E existe ainda um outro fator que vai determinar a preferência por H2, que está relacionado à questão do encurtamento, né, da cadeia aberta existente, né, que a gente vai dar uma explorada, principalmente na próxima aula. Bom, então os efeitos estaminérgicos, né, que a gente pode falar a respeito deles, né? Então, eu posso ter alguns raros fármacos, né, como o montelukast, por exemplo, que vão inibir a biossíntese de histamina e reduzir, então, a atividade estaminérgica, mas a grande maioria acaba sendo agentes antihistamínicos,
que são antagonistas estaminérgicos, ou seja, ocupam o receptor e não permite que a verdadeira histamina se ligue para ter a ação esperada, e desta forma, então, acabam revertendo um processo não desejado. E vamos agora, então, falar um pouco, né, dos anti-H1 mais especificamente. O que vem a ser essa classe, como elas são constituídas, quais são as estratégias empregadas, quais foram as tentativas para corrigir alguns problemas que geraram outros problemas e, por fim, as estratégias finais para fazer as devidas correções. Antes de entrar na questão propriamente dita, né, do receptor H1, nós temos que entender como que acontece a seletividade tanto para H1 quanto para H2, porque são a mesma molécula, mas é um arranjo estrutural que faz com que ela tenha preferência por H1 e depois, né, dependendo do pH do meio, ela tenha preferência por H2, H1 ou H2. Existem duas hipóteses, né, para tentar responder essa questão. A primeira hipótese surgiu em 1969, do qual, né, se estabeleceu que as interações da histamina pelo receptor H1 se dava por forte interação eletrostática com o nitrogênio, que está aqui assinalado em verde, correto? Do qual, então, né, seria o grupo farmacofórico, e de polos reciprocamente invertidos em ligação peptídica com o receptor carbono e nitrogênio, que seriam as ligações adicionais que estariam acontecendo. Também aqui assinalado em verde, mas mais os carbonos, né, que também fariam a acomodação. Então, o que eu teria, na verdade? Né? Eu teria um grupo farmacofórico com uma ligação com nitrogênio, ligações adicionais com nitrogênio e também, né, algumas ligações adicionais envolvendo, né, o carbono. Aqui, né, representado pelo hidrogênio, que é onde está ligado o carbono. Então, essa foi a hipótese que durou bastante tempo, mas com a descoberta das características dos receptores H2, que lá no começo eu comentei com vocês, que são menores, né, têm menos aminoácidos constituintes e são menores, se estabeleceu a segunda teoria, que é a teoria, né, a hipótese, desculpa, na verdade, de 1976. Essa hipótese, então, surgiu 7 anos depois, do qual o que se fala a respeito, né? Se fala que existe uma atração eletrostática da cadeia lateral. Aqui que começou toda a mudança, né? Então, a hipótese 76, a grande diferença dela está relacionada justamente a esta questão envolvendo a cadeia lateral, que não aparecia na hipótese de 69. O restante acaba sendo idêntico, só que aí com a descrição melhor, que eram pontes de hidrogênio, né, envolvendo os nitrogênios, né, daí você tem uma clareza maior, né, e excluindo a questão dos carbonos do anel heterocíclico. Então, o que nós tínhamos, na verdade, com esta hipótese aqui, né? Que era ligações de hidrogênio mais a presença da cadeia lateral. E dependendo do tamanho da cadeia lateral, mais esticada ou mais encolhida, você tinha, então, preferência para H1 e H2. Só que, assim, em vários outros processos, né, tanto explicações se dão pela hipótese de 69, e outras situações se dão apenas pela teoria de 76, que as duas ainda acabam sendo aceitas e usadas. Mas a gente vai adotar, né, mais a questão da 76, né, porque ela vai explicar, principalmente no nosso próximo vídeo, a questão da interação mais específica com H2, que foi alcançada e evitou, né, muitas reações diversas que teriam em nível sistêmico fora da questão digestória. Então, nós temos essas teorias, né? E a partir de então, né, tendo-se cadeias mais estendidas que iam atuar apenas em H1, é que começaram a se ter, então, os fármacos anti-H1, que começou antes da década de 70, com a hidroxizina, difenabrina e clorfenamina, do qual depois houve evolução para os chamados de segunda geração, como loratadina e cetrizina. Depois tivemos a ebastina, a fexfenadina
E hoje nós temos, né, a desloratadina, né, a levocetirizina e a rupatapadina também. Em termos gerais, né, os mais usados ainda, né, é a clorfenamina, com a sua série homóloga desclorfenamina, também conhecida como polaramine, a loratadina, que ganhou mercado por ter menos efeito sedativo, mas começou a ter interações também na questão, né, do alcance potencial de ação em músculo cardíaco, gerou algum risco cardíaco. Tivemos o advento principalmente da fexofenadina, que teria a intenção de ter, né, a menor interação possível com a questão do sono, e hoje nós temos, né, a desloratadina, que é uma questão de ter um efeito mais rápido, né, e ela apresenta uma característica química também envolvendo uma estratégia, que é a estratégia de latenciação, e, né, as novidades existentes. Mas de uma forma geral, temos esses antihistamínicos, né? E a principal evolução que se teve, no geral, foi a tentativa de reduzir a sonolência, porque era o principal efeito, a principal queixa, né, que os usuários desses medicamentos apresentavam de algumas situações de risco, principalmente os idosos, né, que tinham, além da sonolência, fraqueza muscular e risco de quedas. Bom, vamos falar então agora da primeira geração de antihistamínicos, cujo o esquema estrutural seria qual? Inicialmente, a existência do grupo farmacofórico e a ligação tanto, né, com a presença de um R1 ou R2. Para que dessas ligações do grupo farmacofórico? Para latenciar e evitar efeitos intestinais, né, como a gente viu, ele age no intestino, o H1. Temos uma sequência de carbonos que corresponde à cadeia aberta da histamina, né? Lembrando que a histamina tem mais ou menos, né, esse desenho aqui. Então, a cadeia aberta, né, corresponde a esses carbonos. Alguns átomos, que pode ser, né, aqui no caso do Y, o oxigênio, que levou a uma questão sedativa, a gente vai ver por quê. E o X, que pode ser nitrogênio, que se tornaria ativo e mais tóxico por algumas ligações de hidrogênio que aumentavam a afinidade com o receptor, ou X sendo, né, carbono menos ativo e menos tóxico, foi o que se descobriu depois. E aqui, marcado com AR, né, são os grupos aromáticos adicionados no lugar do anel heterocíclico. Por que, né, esses aromáticos? Eles são grupos volumosos. Então, a estratégia, né, já respondendo aí a questão, né, de como que se obteve os antihistamínicos, foi através da adição de grupos volumosos, que permitiu a ligação farmacofórica depois de dar deslatenciação e a não contemplação de ligações adicionais, ocupando o receptor, mas não estimulando o segundo mensageiro. E algumas tentativas para modular o efeito, para deixar o grupo farmacofórico não tão reativo, para a ação não ser tão intensa, né, foi feita por alteração de estado eletrônico, com a inclusão do oxigênio nessa posição, mas o oxigênio levou a algumas reações não muito interessantes, que a gente vai ver adiante. Né? Então aqui, né, nós passamos a ter, então, com aquelas modificações que eu mostrei para vocês, né, presença dos etanolamínicos, dos alquilamínicos, dos fenodiazínicos e dos piperazínicos, né, que são estruturas que sofrem modificações, a maioria na, né, tentativa de reduzir a questão da sonolência e acabam tendo, né, a função também de bloquear a ação estaminérgica por bloqueio do receptor. Vamos então começar com a classe dos etanolamínicos. Temos aqui então a classe dos etanolamínicos, correto? E os etanolamínicos segue aquilo que eu mostrei para vocês. Nitrogênio farmacofórico, latenciado, que depois sofre uma desmetilação no fígado e fica ativo. A cadeia lateral, como tem o original. E para não deixar o grupo farmacofórico muito reativo, o que levaria a efeitos exacerbados, foi usada a estratégia de alteração do estado eletrônico, deslocando um pouco a densidade eletrônica nesse sentido.
deixando o grupo farmacofórico na reatividade necessária. E a adição de 2 grupos volumosos, cumprindo o papel de impedir as ligações adicionais, tendo apenas a ligação farmacofórica. Este composto, né, é a difenidramina ou dimenidrato, também conhecido, né, como Dramin. Vocês devem ter ouvido falar, né, que é um fármaco, né, antihistamínico, mas que acaba tendo uma grande utilidade para outra situação, que é fazer dormir. E pessoas que tomam Dramin acabam dormindo, né, imediatamente. E foi um dos primeiros antihistamínicos que apresentou essa limitação, que gerou, né, toda essa dificuldade de uso, porque as pessoas reclamavam muito, né, do efeito da sonolência. E assim, quais são as propriedades deste antihistamínico, né? A sedação em primeiro lugar e efeitos anticolinérgicos que acontecem. Inclusive, importante ressaltar isso, tá, gente? Que o efeito de sonolência se dá pela questão também anticolinérgica. Então, existe também todo um processo, né, desse fármaco conseguir adentrar no sistema nervoso central por um processo ativo de reconhecimento, né? Isso é um fato que acaba acontecendo. Mas nós temos também a questão de quando ele chega no sistema nervoso central, ele promove o efeito anticolinérgico. E por que esse efeito anticolinérgico acontece? Acontece porque, se observar aqui a molécula da acetilcolina, o que eu tenho? Eu tenho regiões semelhantes e ainda o oxigênio. Então, o que acontece com esta molécula aqui? Eu estou circulando em verde, o Dramin. Quando ela entra no sistema nervoso central, ao invés de bloquear apenas receptores estaminérgicos, ela também bloqueia receptores colinérgicos, que seriam da acetilcolina. E qual é a ação da acetilcolina no sistema nervoso central? A acetilcolina no sistema nervoso central, ela leva a gente ao estado de alerta. Se ela é bloqueada, eu não tenho estado de alerta, eu tenho o quê? Sono. Então, boa parte dos efeitos atribuídos, né, à questão de sonolência dos antihistamínicos de primeira geração se deu pela semelhança estrutural com a acetilcolina. Porque a intenção foi boa, foi modular o efeito do grupo farmacofórico usando um átomo mais eletronegativo, um heteroátomo, né, tendo uma função hétero aqui. Só que esse oxigênio deu uma configuração muito parecida com a acetilcolina e, além de ser antihistamínico, passou a ser também anticolinérgico, configurando, então, um acentuado efeito sedativo. Então, nós temos aí. E, obviamente, então, que para tirar este efeito sedativo, a molécula tem que ser diferente da acetilcolina. E como que ela vai ser diferente da acetilcolina? Ela será diferente da acetilcolina se eu tirar este oxigênio aqui e deixar ela mais diferente ainda da acetilcolina. Bom, então foi assim então que surgiu os derivados aquilaminas, né, que ainda é de primeira geração, que foi uma tentativa, no qual você observa aqui que se retirou o oxigênio, colocou outros grupos eletronegativos para fazer a modulação do grupo farmacofórico, certo? Então, o nitrogênio cumpre esse papel, o cloro cumpre esse papel, nitrogênio farmacofórico menos reativo, efeito desejado, né, dentro da faixa terapêutica, mas mesmo assim ainda tinha sonolência pela cadeia aberta. Esse aqui é a dexclorofenamina, famoso polaramine. Então, o polaramine foi uma tentativa de reduzir a sedação, tirando o oxigênio e colocando outros átomos um pouco mais distantes para tentar fazer essa modulação do grupo farmacofórico. E aqui eu teria a clorfenamina, né, que seria uma série homóloga também, né, nessa tentativa também de conseguir, né, fazer. Só que, né, ainda apresentavam algum tipo de sedação, porque a cadeia aberta ainda permanecia semelhante. Tivemos também a prometazina. Prometazina, alto efeito sedativo devido a uma ponte sulfeto que acontece
quando tentaram colocar o enxofre para fazer esse papel, e é muito assim, né? Você tenta corrigir uma coisa e outros problemas aparecem. Prometazina é o Phenergan, né? Muito utilizado, inclusive, como sedativo em alguns casos também. Também para alguns casos de alergia também, mas ele tem uma ação sedativa até um pouco maior do que os demais. E assim tivemos evoluções até chegar aos piperazínicos. Qual foi a principal modificação promovida nesses piperazínicos? Bom, só recapitulando, os primeiros tinham muito efeito sedativo porque era parecido com a acetilcolina, inclusive com os átomos semelhantes, no caso o oxigênio. Tiraram o oxigênio, mas o efeito sedativo se manteve pela cadeia, que ainda era parecida. Era uma cadeia que não tinha oxigênio, mas ainda achava o receptor colinérgico para se ligar. Qual foi, então, a alternativa, né, que eles pensaram? Bom, teria aqui o grupo farmacofórico, teria o grupo modulador, né, deslocando a densidade eletrônica, que é o nitrogênio, grupos volumosos, também com moduladores, para evitar ligações adicionais e manter única e exclusivamente a ligação farmacofórica, um grupo latenciador, para ser removido depois, né, um pouco mais extenso, para dar uma lipofilia maior. E qual foi a sacada, né, para tentar obter um fármaco que tivesse menos sonolência? A sacada foi fazer que, ao invés de ter uma cadeia aberta, tivesse uma cadeia cíclica. Assim, teria, né, um composto um pouco mais diferente da acetilcolina, mas que ainda mantinha uma certa afinidade pelos receptores estaminérgicos. Assim surgiu a hidroxizine, que não teve um efeito tão bom esperado, devido ainda a uma reatividade considerável do grupo farmacofórico. Mas foi o primeiro, né, a ter uma ação já com uma sedação um pouco até menor quando comparado com os outros, né? E é indicado, né, para situações alérgicas envolvendo pruridos principalmente, e até mesmo como calmante em algumas situações, né, devido a essa ação do sistema nervoso central, né, que não é tão intensa levar à sonolência, mas já dava uma sedação breve, que não corresponde exatamente a dormir, né, ter aquele sono intenso, mas gerava até um efeito calmante, não tão efetivo quanto o benzodiazepínico, mas um efeito calmante. Daí então, com o aperfeiçoamento dessa ciclização, tivemos então os fármacos de segunda geração, que seguiu exatamente a questão da estratégia anterior, da ciclização, para evitar a semelhança estrutural com a acetilcolina. Daí então, né, surgiram com estruturas químicas bem variadas, mas com menos efeitos adversos, menos efeitos sedativos, né, devido a uma natureza, inclusive, anfótera, que penetrava menos o sistema nervoso central. E mesmo penetrando o sistema nervoso central, ainda era diferente da estrutura acetilcolina, e somando as duas características, tivemos então, né, menos efeito sedativo, menos acesso ao sistema nervoso central, e as que entravam tinham ainda menos afinidade pelo receptor da acetilcolina. Aqui, então, nós começamos a observar estes compostos, né? Aqui, né, temos o grupo farmacofórico, certo? Temos a estratégia da ciclização, né? Então, não é uma cadeia aberta como a histamina original, isso dá uma seletividade e evita reações cruzadas com outros neurotransmissores. E o grupo volumoso, né, para impedir as ligações adicionais, com o cloro modulador, que faz com que, né, um grupo farmacofórico fique na reatividade desejada. E a presença de um grupo latenciador, que está aqui, né? Esse grupo latenciador que no fígado é removido e deixa a molécula em atividade. Então, a loratadina, ela possui, desde pouco, ali, um efeito no sistema nervoso central, mas apesar de algumas pessoas se queixarem ainda, né, é uma latenciação mais complexa, isso aumentou seu tempo de ação e apresentou, inclusive, ações broncodilatadoras. Vocês devem, né, já ter conhecido, ouvido falar, né, desse medicamento. E existe, né,
a questão, então, desta latenciação como fator primordial para o seu efeito. Porém, né, exige uma metabolização hepática. E pessoas apresentam dificuldades de metabolização hepática, seja por questões patológicas, seja por questão do ciclo de vida, como crianças, por exemplo. E você já deve ter ouvido falar da desloratadina. Qual que é a diferença estrutural da loratadina para a desloratadina? A desloratadina é uma molécula da loratadina deslatenciada. Ela não é a forma latenciada. Então ela tem um início de ação mais rápido, tempo de meia-vida mais curto. Mas é útil para quem tem problema hepático e também útil para quem tem uma alergia mais intensa e quer um efeito mais rápido. Você não vai esperar a metabolização hepática para ter o efeito, né? Então essas são as principais diferenças que existe da desloratadina para a loratadina. Aqui embaixo a ebastina, né, com a sua complexidade estrutural, né, mas segue a estrutura. Chegou a apresentar oxigênio novamente, mas agora ressalta-se que, né, eu tenho, né, uma ciclização da cadeia, e isso diferencia muito da acetilcolina, e, né, um grupo latenciador, né, bem avantajado, né, que aumenta a questão da lipofilia, e uma vez que retirado, né, passa a ter sua atividade com menos ação, inclusive no sistema nervoso central, né? A presença do oxigênio contribui para uma dificuldade de passagem, né, na questão do sistema nervoso central. Então, né, baixa atividade estimulante do sistema nervoso central em receptores H1. Né? Bom, então aí nós temos, né, então essas características aí. Temos a fexofenadina. Fexofenadina difere da loratadina, basicamente, pela presença da função álcool aqui, que tem a função de modular, não está no meio da cadeia, uma função éter, né, como é anteriormente da ebastina, e essa função álcool aqui tem que função? Deixa a molécula mais hidrofílica e com menos penetração do sistema nervoso central. Mantém-se a questão da ciclização, mantém-se aqui ainda, né, o grupo farmacofórico presente e o grupo latenciador. Né? Então, seu metabólito ativo, né, tem ação, né, não é sedante, porque penetra menos o sistema nervoso central, e tem, né, a ciclização da cadeia que liga o grupo farmacofórico, né, ao grupo volumoso, que diferencia bastante na questão envolvendo, né, da semelhança estrutural com a acetilcolina. Bom, então, né, a segunda geração ela tem grandes vantagens, né, principalmente a questão, né, da limitação do efeito do sistema nervoso central, que reduz, né, a questão principalmente do efeito, além da estrutura modificada, né, uma estrutura cíclica, que diferencia bastante da acetilcolina e vai reduzindo essa chance de interação cruzada. Né? E, né, uma atividade histamínica, né, às vezes, né, carece de compreensões, mas geralmente se baseia, né, na ligação ao receptor e o bloqueio da atividade. Então chegamos ao final dessa aula, né, e só recordando então, né, nós tínhamos alguns objetivos traçados, né, então as principais características moleculares, né, histamínicas em diferentes condições que posso encontrar. As diferentes principais características, né, que as diferenciam, né, estruturalmente e não, né, molecularmente, é a questão da forma cis e trans, a questão do distanciamento que pode existir entre o grupo farmacofórico e os nitrogênios do anel heterocíclico, e também a questão da protonação que pode acontecer, que isso leva a um direcionamento para diferentes tipos de tecidos, aliado à questão, gente, não se esqueça da diferença dos receptores, né? Também é importante ressaltar. Né? A estratégia para a obtenção do antihistamínico foi a adição de grupos volumosos para ocupação parcial do receptor e não ativação de segundos mensageiros, no qual ainda teve também a alteração do estado eletrônico para modular a resposta do grupo farmacofórico, de maneira a fazer com que ele não fique tão reativo e causasse efeitos diversos, né, quando não tinha essa modulação eletrônica. Então foi usado oxigênio, cloro, nitrogênio. Lembrando que o oxigênio gerou, né, na forma como éter, né, na cadeia, gerou um problema pela semelhança estrutural com a acetilcolina. As limitações da primeira geração, a sedação,
principalmente daqueles que têm o oxigênio, que deixa ainda mais parecido, e também aqueles que têm, né, a capacidade de adentrar no sistema nervoso central. E a estratégia para superar essas limitações, primeiro, retirada do oxigênio, ciclização da cadeia, né, que une o grupo farmacofórico ao anel heterocíclico, e por fim, também a questão, né, da mudança de solubilidade para ter menos acesso ao sistema nervoso central. Lembrando que, além de tudo isso, teve a latenciação do fármaco, que é importante, né, para aumentar o tempo de meia-vida e também evitar efeitos, né, principalmente intestinais, com exceção da desloratadina, que apresenta essa característica, né, de ter, né, a forma não latenciada, para ação mais rápida e não sobrecarga do fígado, ok? Confira as atividades que tem no grupo no ambiente virtual. Qualquer coisa é só entrar em contato. Um forte abraço.